A minha dupla, que é Bárbara Sandra de Jesus Sacramento e Sheila de Jesus Santos, ela ficou com a aula 14, né, do volume 2, conhecendo as formas geométricas no mundo em que vivemos. A natureza criou a maioria das figuras geométricas e as criações do homem são, em geral, imitações dessas formas ou combinações dela. E isso vale tanto para os objetos criados pelo homem na antiguidade, como para os que estão presentes no nosso cotidiano e na arte contemporânea. As rodas de uma bicicleta, uma bola de futebol, as pirâmides do Egito, as construções de Oscar Niemeyer, ou as esculturas de Almícar de Castro. Então, gente, nesse capítulo, né, ele fala sobre as formas geométricas no mundo em que vivemos. Por quê? Porque aonde a gente vai, a gente pode identificar uma forma geométrica. Se a gente for na pizzaria, a gente pode identificar na pizza o círculo, depois que ela é repartida, o triângulo, né, como ele falou aqui, nas rodas de uma bicicleta. Em todos os lugares que a gente vai, a gente pode identificar uma forma geométrica, um cilindro, né, de um lápis e por aí em diante. E aí, no capítulo, no livro, tem uma questão interessante, né? A geometria da natureza. Por que a geometria da natureza? Porque é aquilo que foi criado pela natureza, não teve, né, invenção do homem, não teve intervenção do homem, na verdade, naquilo que foi criado. E aqui nós temos, né, a natureza criou desde as formas mais simples até as mais complicadas. E aí a gente traz o exemplo do diamante, né? A beleza do diamante. E o diamante, ele é uma forma geométrica, ele traz várias formas geométricas. E aqui nós temos, né, no texto, um trechinho que eu vou ler para vocês, que diz assim: você já deve ter tido a oportunidade de observar um cristal, um diamante. Você sabia que, de acordo com certas características comuns ou parecidas com as dos cristais, isto é, a partir das suas propriedades geométricas, a geologia os distribuiu em 7 grandes grupos chamados sistemas cristalinos: cúbico, romboédrico, hexagonal, tetagonal, ortorrombórico, monoclínico e tricílico. E aqui também nós temos mais um pouquinho. Entre os seres vivos, então, nem se fala. Muitas são as formas de exemplos, muitas são os exemplos de formas geométricas. Observe a margarida ou um girassol. Você não acha impressionante a regularidade e a simetria das suas pétalas e a perfeição do círculo do seu miolo? Aí aqui nós temos, né, o girassol e a margarida. E aí eu peço que vocês observem, né, a simetria que eles têm, a perfeição, né? E é uma forma geométrica, né? A geometria da natureza. Tudo foi criado pela natureza, de uma forma perfeita. Aí aqui nós temos a estrela do mar, nós temos o caracol, nós temos, né, a colmeia das abelhas, que aqui a gente pode observar, que é um formato, né, hexagonal. Então, tudo isso aqui, todas essas formas geométricas que eu estou apresentando para vocês, foi criada pela natureza. É a geometria e o homem. Sheila. Bárbara? Sim, desculpa. A geometria e o homem. O homem reproduz e cria outras formas que muitas vezes são combinações das existências da natureza, na natureza. Se você fizer um passeio pela sua cidade, pode verificar que a geometria está... Desculpa, estou tentando aumentar o tamanho aqui. Que a geometria está presente nas igrejas, nos edifícios, nos orelhões, nas placas de trânsito e nos bancos de praça. Então, eu acho que é tudo isso que Sheila já colocou da geometria, né? Ele está nas
das construções do homem, como está principalmente na natureza. Tudo isso que Sheila já coloca, também tem as obras de Oscar Niemeyer, enfim. E tudo isso também surge, né, da necessidade dos povos antigos de construir navios, construir suas casas, medir os terrenos. Então surge a geometria a partir daí, né? A necessidade do homem de construir e que acaba imitando a natureza. A gente vê também muitos objetos que é o desenho da natureza. Pode seguir, por favor, Sheila. Oscar Niemeyer, ele tem um poema, né? Poema da curva. Só vou aumentar aqui para mim, por favor, um minuto. O que me atrai é a curva livre e sensual, curva que encontro nas montanhas do meu país, no curso sinuoso dos seus rios, nas ondas do mar, nas nuvens do céu. Pode passar, por favor. E aí tem as obras, né? O Museu de Arte Contemporâneo, a gente pode observar, de Niterói, a gente pode observar, é um círculo, né? Aí tem o prédio, o Congresso Nacional, ao lado tem algo, não sei quem já foi lá, eu nunca fui, o meu companheiro já foi sempre vai, na verdade. E tem uma construção que tem o formato de uma bacia, né? Um círculo também, é muito interessante. E a gente percebe que tudo é imitação da natureza, né? A Catedral de Brasília, são obras belíssimas, né? Por favor. Geometria e arte. A Caipirinha de Társila no Amaral, Calmaria II, né? Ou 2, de 1929, de Társila do Amaral. Então, a gente também observa na arte os cubos, né, os triângulos. Em uma única arte, a gente vê várias geometrias, né, o círculo, enfim. Muito interessante. Pode seguir, Sheila, por favor. Sheila? Estou aqui. E aqui a gente trouxe, né, sugestão de atividade para ser trabalhada na educação infantil e também no Fundamental 1. Essa primeira atividade é uma atividade interativa que diz assim: ligue as figuras à forma correta. Então, a criança ela vai identificar, né, nessas figuras aqui que nós temos a porta, a laranja, a pizza e o biscoito, com qual forma geométrica ela se parece mais? Será que a porta ela vai parecer com um triângulo? Ou será que é a pizza que parece com um triângulo? Então, assim, são atividades que dá para ser trabalhada dentro da educação infantil. Aí aqui também nós temos a segunda atividade, que é várias figuras, né, que elas que parecem com formas geométricas. Então, de você colocar ali na sala essas figuras no chão ou no quadro e perguntar: esse sanduíche aqui parece com qual forma geométrica? Esse quadro, essa mesa, essa janela, esse dado, essa árvore. E fazer uma aula interativa e também fazendo com que as crianças participem dela. Aqui, na terceira atividade, a gente tem, né, pinte os desenhos parecidos com forma geométrica e destaque com a cor indicada. Aqui, além de trabalhar a forma geométrica, também vai trabalhar as cores e as formas, né? As formas dos objetos. Essa é parecida com a primeira, mas aí já faz uma coisa diferente, né? Que é a questão da pintura, de identificar o que é que parece com o coração, o que é que parece com um quadrado, com um círculo, com um triângulo, né? Com a estrelinha aqui. Aí são atividades que a gente buscou, além do material que foi dado para a gente, porque a gente sempre tem que fazer a leitura de algo e buscar, né, atividades que possam ser trabalhadas em sala de aula, tirar, né, algo do conteúdo. E aqui são as referências do nosso trabalho. A gente agradece e até uma próxima apresentação. Muito obrigada.